Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje, daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Neste episódio, vamos explorar as perguntas de 101 a 125, abordando temas importantes sobre a natureza dos espíritos e suas classificações. Prepare-se para uma jornada espiritual cheia de aprendizado. Vamos começar! 101. Pergunta: os espíritos são divididos em classes ou ordens? Resposta: sim, os espíritos se dividem em diferentes ordens, baseadas no grau de perfeição moral e intelectual que alcançaram. A doutrina espírita ensina que, assim como os seres humanos, os espíritos evoluem. Eles são classificados conforme sua evolução espiritual, sendo que alguns estão mais próximos da perfeição, enquanto outros ainda precisam aprender e se aperfeiçoar. 102. Pergunta: quantas ordens de espíritos existem? Resposta: há 3 ordens principais de espíritos: a dos espíritos imperfeitos, a dos bons espíritos e a dos espíritos puros. Essas 3 ordens representam estágios de evolução espiritual. Os imperfeitos ainda estão ligados a vícios e imperfeições, os bons espíritos possuem virtudes, mas ainda não atingiram a perfeição absoluta, e os espíritos puros são aqueles que já se libertaram de todas as impurezas. 103. Pergunta: o que caracteriza os espíritos da primeira ordem? Resposta: os espíritos da primeira ordem são os espíritos puros. Espíritos puros são aqueles que alcançaram o estado máximo de pureza e perfeição, não estando mais sujeitos às influências da matéria. Eles são totalmente desprendidos de egoísmo e orgulho. 104. Pergunta: os espíritos puros já passaram por todas as provas e aprendizados? Resposta: sim, eles já superaram todas as provas e não precisam mais encarnar. Através de várias encarnações, esses espíritos conseguiram superar todos os desafios da existência material e espiritual, alcançando assim o estado de pureza. 105. Pergunta: qual é a natureza dos espíritos da segunda ordem? Resposta: os espíritos da segunda ordem são os bons espíritos, que possuem o desejo do bem. Esses espíritos ainda não são perfeitos, mas têm grande sabedoria e bondade. Eles podem ter passado por encarnações, mas já não estão presos às paixões humanas, como ódio ou inveja. 106. Pergunta: os espíritos da segunda ordem podem cometer erros? Resposta: sim, os espíritos da segunda ordem podem cometer erros, mas nunca praticam o mal. Embora tenham boas intenções e façam o bem, esses espíritos ainda podem se enganar em suas ações ou julgamentos, pois ainda não são perfeitos. 107. Pergunta: como se classificam os espíritos da terceira ordem? Resposta: os espíritos da terceira ordem são os espíritos imperfeitos. Esses espíritos ainda estão ligados a paixões e vícios materiais, como orgulho, inveja e egoísmo. São menos evoluídos moral e intelectualmente. 108. Pergunta: os espíritos da terceira ordem têm conhecimento sobre as coisas espirituais? Resposta: os espíritos da terceira ordem possuem conhecimento limitado e podem ser ignorantes das verdades espirituais. Eles ainda estão presos às ilusões materiais e podem ter dificuldade em compreender os aspectos mais profundos da vida espiritual. 109. Pergunta: como podemos distinguir os espíritos da terceira ordem? Resposta: eles são caracterizados pelo apego à matéria, orgulho, egoísmo e pelos sofrimentos que enfrentam como consequência de suas imperfeições. Esses espíritos precisam reencarnar e enfrentar desafios para aprender e evoluir espiritualmente, superando suas fraquezas. 110. Pergunta: o que define a transição entre as ordens dos espíritos? Resposta: a transição é feita de acordo com o progresso moral e intelectual que o espírito adquire. À medida que os espíritos avançam em sabedoria e bondade, eles passam de uma ordem inferior para uma ordem superior, até alcançar a perfeição. 111. Pergunta: como os espíritos ajudam uns aos outros na evolução? Resposta: espíritos mais evoluídos ajudam aqueles que estão em ordens inferiores, orientando-os no caminho do bem.
Existe uma interação entre os espíritos, em que os mais adiantados auxiliam no progresso dos menos evoluídos, promovendo a evolução coletiva. 112. Pergunta: os espíritos podem decair de uma ordem superior para uma inferior? Resposta: não, os espíritos não podem regredir. Eles sempre avançam em direção ao progresso. O progresso espiritual é contínuo e irreversível, conforme a doutrina espírita. Embora possam passar por provas difíceis, não perdem o avanço conquistado. 113. Pergunta: o que é o espírito puro? Resposta: um espírito puro é aquele que já alcançou a perfeição moral. Espíritos puros não estão mais sujeitos a reencarnações nem às paixões humanas, sendo seres totalmente desprendidos da matéria e em plena comunhão com Deus. 114. Pergunta: os espíritos puros têm uma missão específica? Resposta: sim, os espíritos puros ajudam a manter a ordem do universo e guiar os outros espíritos. Eles possuem uma missão de coordenação e orientação, auxiliando no equilíbrio do universo e no desenvolvimento de espíritos menos evoluídos. 115. Pergunta: todos os espíritos foram criados iguais? Resposta: sim, todos os espíritos são criados simples e ignorantes, com potencial para evoluir. A evolução é o caminho de todos os espíritos. Eles nascem iguais, mas é através das experiências e aprendizados que cada um evolui. 116. Pergunta: qual é a missão dos espíritos em evolução? Resposta: a missão dos espíritos é alcançar a perfeição e a felicidade, através do aprendizado e superação das imperfeições. O destino final de todos os espíritos é o progresso, e isso se dá por meio da experiência, reencarnação e aprendizado. 117. Pergunta: Deus criou alguns espíritos privilegiados, a quem isentou das provas que os outros devem suportar para alcançar a perfeição? Resposta: não. Todos os espíritos foram criados iguais e submetidos às mesmas provas. Não há privilégios na criação divina. Todos os espíritos precisam passar pelo processo de evolução para alcançar a perfeição, sendo a justiça e a igualdade princípios fundamentais na obra de Deus. 118. Pergunta: os espíritos podem encarnar para ajudar outras pessoas, sem necessitarem dessa encarnação? Resposta: sim, alguns espíritos avançados podem encarnar com a missão de auxiliar na evolução de outros. Esses espíritos, embora não precisem reencarnar por necessidade própria, escolhem fazê-lo para guiar a humanidade e contribuir para o progresso coletivo, como uma missão voluntária. 119. Pergunta: os espíritos têm livre-arbítrio? Resposta: sim, os espíritos têm o livre-arbítrio desde o momento em que tomam consciência de si mesmos. O livre-arbítrio é fundamental para a evolução espiritual. Os espíritos fazem suas próprias escolhas, e é por meio dessas escolhas que enfrentam as consequências e aprendem a evoluir. 120. Pergunta: os espíritos têm a necessidade de progredir? Resposta: sim, o progresso é uma necessidade natural dos espíritos. O progresso espiritual é uma lei da natureza. Todos os espíritos, inevitavelmente, caminham em direção à perfeição, mesmo que em ritmos diferentes, e nunca há retrocesso nesse progresso. 121. Pergunta: todos os espíritos progridem pelo mesmo caminho? Resposta: sim, todos os espíritos percorrem o mesmo caminho do progresso, mas o fazem em ritmos diferentes. Embora todos estejam destinados à perfeição, cada espírito segue seu próprio ritmo de aprendizado e desenvolvimento, de acordo com suas escolhas e experiências. 122. Pergunta: os espíritos podem estacionar ou deter-se no progresso? Resposta: os espíritos podem retardar o progresso, mas não podem detê-lo completamente. Embora alguns espíritos possam demorar mais em certas fases de sua evolução, todos estão destinados a avançar. Ninguém fica eternamente estacionado, o progresso é uma força inevitável. 123. Pergunta: os espíritos que retardam o progresso sofrem por isso? Resposta: sim,
eles sofrem conforme prolongam suas imperfeições, mas esses sofrimentos levam ao arrependimento e à vontade de melhorar. O sofrimento é uma consequência das más escolhas e dos erros. Quando um espírito escolhe retardar seu progresso, ele experimenta dor e frustração, o que eventualmente o incentiva a buscar a superação de suas imperfeições. 124. Pergunta: a duração das provas que o espírito deve suportar é determinada com antecedência? Resposta: sim. A duração das provas depende da vontade do espírito em buscar o progresso e das escolhas que ele faz ao longo do caminho. O tempo que um espírito passa em determinada condição depende de seu empenho e aprendizado. Quando o espírito compreende suas falhas e trabalha para corrigi-las, ele acelera seu progresso. 125. Pergunta: o espírito pode se antecipar ao seu progresso, desejando encurtar as provas pelas quais deve passar? Resposta: o espírito pode desejar isso, mas não pode fugir das provas necessárias para seu aprimoramento. O desejo de progredir é uma característica natural, mas o espírito precisa passar por todas as experiências e provas necessárias para alcançar a evolução. Não há atalhos no caminho da perfeição. E assim encerramos mais um estudo do Livro dos Espíritos. Espero que tenha sido esclarecedor e que vocês tenham aprendido mais sobre a evolução dos espíritos e as suas diferentes ordens. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe nos comentários suas dúvidas ou sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!